Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Paraná. A história do Paraná ela começa no século XVI, sendo capitania de São Vicente, e a colonização deles do Paraná começa quando chegam os europeus em busca de madeira, em específico o pinheiro. No século XVII, já em 1660, há a colonização da vila de Paranaguá pelos jesuítas espanhóis. Em 1693, ele é elevado à vila, porque ocorre a maior consideração de capital, então de colônia ele passa para vila, porque ele já está com status mais elevados. A descoberta de ouro em Paranaguá atrai os portugueses. No contexto histórico, a gente tem que lembrar que sempre onde vai haver ouro, vai haver portugueses, porque eles queriam mandar a maior quantidade possível de riqueza para Portugal, para a coroa, no caso. Só que a gente está, ao mesmo tempo, tá acontecendo a descoberta do ouro em Minas Gerais, com o início do ciclo do ouro. Então, o Paraná, em comparação a Minas Gerais, ele é muito fraco no ouro. Então, aqui para o sul, a gente vai se concentrar na criação de gado, que até atualmente é o nosso maior foco econômico. E com isso cresce a demanda de equinos e bovinos em Minas Gerais, por causa dos trabalhadores e da alta sociedade que vinha de Portugal explorar ouro aqui no Brasil. E com isso se abrem muitos caminhos e muitas rotas. Entre os caminhos, o caminho de Viamão, que ligava São Paulo, Sorocaba, ao Rio Grande do Sul. E por esse caminho tinham homens que carregavam a mula, o gado e as especiarias, o charque, que era do sul, para Sorocaba, que eram os tropeiros. Os tropeiros, esses homens, eles tinham locais, paradas de repouso e até mesmo alguns comércios. E ao longo do tempo, quando eles foram parando e ao longo dos anos que eles estavam andando nessa rota, foi criado várias cidades e vilas que até hoje estão no nosso mapa, que é Castro, que é a cidade-mãe do Paraná, e Tibagi entre elas. E essas cidades hoje em dia são a Rota dos Tropeiros. Em 1853, desmembra-se de São Paulo. Ele era a província de São Paulo, só que ele ainda aqui não é um estado. Ele só se torna uma cidade desmembrada de São Paulo. E aí a gente tem o início da história oficial do Paraná. Em 1859, somente ele vai se tornar um estado. No século XIX, a gente tem o início da imigração europeia, porque ali em cima, durante a exploração de madeira, era só exploradores e colonizadores. Não se tinha a vivência ainda do Paraná como um estado populacional, não só de exploração. Então, com a imigração europeia, entre eles espanhóis, portugueses, e não só a europeia, tem outros países também e outros continentes, mas a gente se foca mais no europeu. E com isso começou a exploração da erva mate, que foi o primeiro ciclo econômico do Paraná. Depois teve a madeira e, por último, o café. Só que o café ele é mais concentrado na região norte do Paraná, que é Londrina, e outras cidades mais para o norte do Paraná e não tanto para o sul, como se concentra mais a erva mate e a madeira. E com isso teve a estrada de ferro, que eram as ferrovias, e foi mandando para todo lugar do Brasil os produtos do Paraná. Com isso, o Paraná cresceu muito e é o que a gente é até hoje, que é um estado gigante do Brasil. E a Guerra do Contestado, que por conta das estradas de ferro, foi o único conflito que ocorre importante, grande no estado do Paraná, que foi não foi na divisa do Paraná com Santa Catarina, que foi por conta de um pedaço de terra. Só que isso a gente explica em outra aula, porque ele não é um conflito tão importante para ser lembrado detalhes no momento.